gente, boa noite, né? Aqui ainda é tarde, mas boa noite. Bom, nossa aula de hoje a gente vai falar sobre reforma íntima. No mundo espírita, essa palavra reforma íntima, ela é uma palavra muito batida, né? A todo momento, a toda hora, a todo instante nós falamos sobre reforma íntima. Seja através de uma palestra, seja através de um atendimento, seja atendimento individual, salinha. E sempre a gente bate naquela história. E a reforma íntima? Tá fazendo reforma íntima? Tá fazendo? É mais ou menos o orar e vigiar, né? Então, por acaso, mas a gente sabe que nada é por acaso, a nossa aula é sobre reforma íntima. E justo no momento em que o planeta, né, todo mundo está passando por uma reforma íntima coletiva, onde nós somos obrigados a mudar os nossos hábitos, mudar totalmente, né? E aí um deles aqui, deixa eu pegar aqui na gaveta, um desses hábitos, por exemplo, é a máscara, né? Eu não uso essa máscara, tá, gente? Eu ganhei ela de brinde. Mas o uso da máscara, por exemplo, sair, aí você entra dentro do carro ou sai no portão de casa, você já pensa, esqueci a máscara. Então, isso é uma mudança de hábito. Então, a reforma íntima, ela tá vindo em todo mundo, sem exceção. É uma situação diferente, totalmente diferente, e todo mundo está passando por ela em algum estágio. Seja em ter paciência, seja em empatia, perdão, convivência dentro de casa. Todo mundo está sentindo ela de uma certa maneira, obrigatoriamente. Seja ela por pessoal que está na linha de frente aí dos hospitais, que tem que ir trabalhar e tem contato direto e reto com o vírus, seja aquele que perdeu o emprego e está correndo atrás para ganhar o seu dinheiro, enfim, seja aquele que está de home office trabalhando dentro de casa e falando, ai meu Deus, eu não aguento mais, ai meu Deus, meus filhos estão todos aqui, tá a gritaria, enfim, cada um está se adaptando e fazendo de uma certa maneira. E pensando, né, que eu acho que é o mais desses novos tempos, é o que mais anda acontecendo, vem aflorando diversos sentimentos. E aí vem a ansiedade, e aí como que você tem que tratar essa ansiedade? Aí vem o desespero, aí vem a falta de empatia, vem aquele aperto dentro do peito, assim, que chega a nos sufocar, mas que ele é necessário e a gente tem que a palavra fugiu, reprocessá-lo, tá? Mas uma coisa que eu queria falar para vocês também, né, que está aqui na nossa apostila de reforma íntima, e eu estava lendo um livro, lembra que eu sempre falo assim, nossa, tá em tal livro, mas eu esqueci o nome do livro. Agora eu tô em casa, né, então não dá pra gente pegar o livro e para mostrar. Reforma íntima sem martírio, e também está na apostila, que a reforma íntima, ela não é um martírio, ela é um processo em busca da felicidade. Ah, Bárbara, mas se eu não tenho martírio, então eu não vou ter dor. Não, você vai ter dor sim. Sinto te informar, sinto te avisar, mas você vai ter dor. Porque faz parte do processo você sentir dor, mas faz parte do processo você ressignificar essa dor e apontar para a qualidade, tá? Então, por exemplo, eu não faço caridade, é um exemplo, mero exemplo. Eu não faço caridade. O que eu posso fazer para eu começar? Eu já percebi que eu não estou fazendo. Mas o que eu posso fazer? Eu posso começar a fazer essa caridade, medindo de acordo com cada pedacinho, né? E indo. Mas eu fiz um exemplo melhor, ó. E eu fiz um exemplo de anotação visual aqui. Muitos de vocês, assim como eu, trabalhamos em grandes corporações, médias, e a gente sabe que cada profissional ele tem seu ponto fraco e seu ponto forte. O segredo de soft skill, né, de relacionamento, é a gente saber até que ponto a gente vai e até que ponto a gente não vai. Então eu coloquei aqui, ó, o chefe, daqueles, eu sou o chefe e não vou mudar, eu mando em você. Sabe aqueles caras, aquelas pessoas
bem carrancudas, que é bem comando e controle, e que acham que mandam de uma certa maneira e querem impor sem entender que o seu usuário, seu analista, ele tem sentimentos, ele tem vontades, ele tem conhecimento, ele não é uma pessoa burra, ele pode ser até muito mais inteligente do que o seu chefe. A gente não pode mudar a atitude do outro, mas a gente pode mudar a nossa atitude. Então, aqui ó, um exemplo, né? Coloquei o exemplo aqui de uma pessoa em cima de um cavalo, porque é bem muito parecido esse exemplo de chefe e o empregado, né? Porque o cavalo a gente pega o reio e vai batendo nele e ele vai obedecendo, e ele não reclama. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. O cavalo, ele acaba tendo um entendimento perante ao dono ou perante ao chefe, aquele que ele está sendo comandado. Então, o que o cavalo está tendo? Ele está tendo empatia, ele está tendo paciência, ele está tendo perdão, porque tem que se perdoar, quem faz isso com a gente. Ele está sabendo escutar, então ele coloca para um ouvido, o que não importa para ele, sai por esse ouvido aqui. É um mega exercício de autoconhecimento. E essa pessoa que faz isso, no caso aqui, né, no nosso exemplo do cavalo da pessoa que está cavalgando, é uma mega reforma íntima. Porque você olhar para aquele que está te machucando e ressignificar esse sentimento é um exemplo de autoconhecimento. Porque ele podia fazer o contrário, cavalo. Ele podia xingar, ele podia bater de frente, ele podia reclamar, desistir, fingir que tá doente, fazer qualquer coisa do tipo para mudar isso. Mas não, ele ressignificou aquela coisa ruim que tem por dentro e repassou. Ele tá fazendo um gesto com ele, em primeiro lugar, e com o próximo, né? E só para mostrar aqui que eu coloquei que nas corporações a gente chama essa pessoa que quer bater e que quer mandar, a gente chama de comando e controle, tá bom? Que quer tudo do jeito dele, da forma dele, e forma-se como se fosse uma hierarquização, né? O de cima manda no de baixo, que o de baixo manda no de baixo, e assim um vai mandando achando que um é mais do que o outro. Quando na verdade não. A linha é totalmente ao contrário. Somos todos iguais. Então a hierarquia é uma mera ilustração. Não significa poder, significa responsabilidade. E o que está aqui poderia muito bem estar aqui, ó. Quando duas cabeças pensam sem hierarquização, as coisas fluem mais rápido. E todo mundo sabe que eu adoro manutenção visual, desenhos, né? Que eu acho muito mais fácil e eu acho que vocês também acham, espero eu. Eu vou passar um desenho pra gente ir, um mapa mental, pra gente falar um pouco mais profundamente sobre o processo de reforma íntima, tá bom? Bom, gente, esse é o mapa mental que a gente vai, pra gente estudar, fica mais, acho que mais simples. Então vamos pegar pedacinho por pedacinho aqui. Primeiro, a gente tem um atraso moral do planeta, né? Quando a gente faz a reforma íntima, a gente acaba não só atrasando a gente, mas como o planeta também. Olha aqui que o planetinha aqui tá chorando, o planeta Terra. E por quê? A gente teve um atraso moral, porque se um não ajuda o outro e não faz a reforma íntima, que tá lá em cima, a gente não consegue progredir. Então, o progresso, ele é geral, ele começa no singular e termina no coletivo. E por que isso acontece? Por conta dos velhos hábitos. Quais são os nossos velhos hábitos? Aqui, ó, a gente tem um exemplo. A pessoinha aqui, a pessoinha verde, ela tá tomando coca. E a gente sabe que para a saúde, a coca ela não é uma coisa boa. Ela traz celulite, ela traz problemas digestivos, ela engorda, tem muito açúcar, então assim, muito sódio. Então a gente sabe que ela não é boa para o nosso organismo, mas mesmo sabendo que ela não é boa, a gente continua, isso uma maioria das pessoas tomando.
E isso acontece com os nossos hábitos. A gente sabe que o ego não é bom. A gente sabe que o desamor não é bom, a gente sabe que o ódio não é bom, a gente sabe que a impaciência não é boa, a injustiça, a incompreensão, mas a gente continua fazendo e continua persistindo nesse hábito, junto com os pensamentos negativos, porque que convém com o desamor? Não gostar de si mesmo, né? Um exemplo, Jesus ele falou, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando a gente vem com desamor aqui e o pensamento negativos relativos ao desamor, a gente não está cumprindo esse mandamento e a gente está deixando para trás a nossa reforma íntima, tá? E aí, aqui nesse outro aqui, a gente tem aqui, se um não faz, tudo se atrasa. E aqui tem um exemplo, ó, 2 pessoas de máscara e uma sem. Então, se as 3 estivessem de máscara, nós estaríamos evoluindo, né? No caso, pensando agora na pandemia que a gente estaria disseminando menos o vírus se essa pessoa aqui, ó, ela tivesse com a máscara. Mas como ela não tá, essa pessoa tá trazendo automaticamente essas 2. E fazendo um adendo pra gente, é a mesma coisa. Lembra do exemplo do chefe? Se o chefe se comporta daquela maneira, ele não só está se comprometendo, mas como comprometendo o funcionário e a empresa. E dentro da empresa tem muito mais funcionários. Então ele está fazendo o quê? Um atraso. Se um não faz, tudo se atrasa. Beleza? E para que a gente consiga que esses 4 parâmetros aqui melhorem, porque isso faz parte, se a gente for parar para pensar, do mundo velho, de um mundo que a gente tem que melhorar, de um mundo de lama, né? De um mundo escuro, obscuro, a gente tem que controlar o pensamento lá no singular. Controlar o pensamento. E isso aqui tem um exemplo do bonequinho fazendo meditação. Pode ser a meditação ou pode ser alguma outra atividade pra gente fazer. Pode ser, como diz Santo Agostinho, conheça-te a ti mesmo e vai lá todo final de dia repensar sobre o que você fez no dia, se estava certo, se estava errado. O importante é a gente se conhecer, tá bom? E a gente se conhecendo e fazendo a reforma íntima, a gente começa a fazer o bem e ver que fazer o bem faz bem e que a gente não só ajuda a gente no singular, mas como a gente ajuda o mundo no coletivo, porque é de pedacinho em pedacinho que a gente faz o coletivo. E fazer o bem faz bem também gera amor, compreensão, justiça, perdão, empatia, geram sentimentos bons. Gostaria de deixar para vocês essa imagem aqui, ó. Inspira, respira e não pira, porque a reforma íntima é um progresso. Então a gente respira, para, reflete, se observa e depois responde. É um processo. E nesse processo todos nós estamos. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Dúvidas, estou à disposição.